Salve nação santista, sou Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão, hoje para falar um pouquinho de toda essa turbulência política, a reprovação das contas de 2019 e também um pouquinho do mercado da bola aí, a situação do Jean Mota. Bom, comigo sempre aqui, né, para formar o nosso trio, Longo e Matheus. Fala, Longo! Fala, Felipe, fala, Matheus. Programa que o time do Santos já voltou a treinar, mas ainda a gente vai bater muito na tecla da política e também do mercado da bola. É isso aí. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe. Um abraço pro Longo também, para a torcida do Santos aí, que acompanha a gente aqui no YouTube. E falar do impeachment, né? Dessa possibilidade de impeachment, que né, nunca é legal, né? Acontecer impeachment no clube. Então, falei desse assunto chato depois do mercado da bola. É isso aí, gente. Só para lembrar, né? O pessoal pode seguir a gente aí no YouTube, colocar lá podcast do Peixão, só pesquisar, vai aparecer aquela arte lá, preta com a letra branca, e aí segue lá, clica lá no sininho para receber também as notificações. Tem também a nossa página no Instagram e no Twitter, só pesquisar podcast do Peixão que você vai localizar lá. Bom, como sempre. Bom, para a gente começar então, vamos falar um pouquinho dessa situação política do Santos, né? Na última terça-feira houve a votação na reunião do Conselho Deliberativo, a reunião que foi feita ali por aquela ferramenta online, né? Os conselheiros, eles votaram as contas de 2019, já havia um parecer do Conselho Fiscal do clube, orientando, né? Dando ali sugerindo a reprovação das contas, né? E o Conselho acabou seguindo esse parecer, acabou por 151 votos a 10 e 20 abstenções, 20 conselheiros que não se posicionaram ali, né? O Santos acabou reprovando então as contas de 2019. É uma primeira reprovação, né? Há vários passos aí que vai haver, vários momentos de defesa, né? Haverá 10 dias de defesa após a notificação do comitê gestor. Depois disso, uma nova votação, um novo parecer vai ser feito pelo Conselho Fiscal, depois, com base na defesa, após a defesa, né? O Santos vai ter uma nova votação aí do Conselho, após isso. Depois, pode ser que, se realmente as contas continuarem reprovadas pelo Conselho, seja instaurado o processo de impeachment, e aí o Pérez vai ter mais um período de defesa de 10 dias, e depois disso, o Conselho pode manter esse processo, e aí o Pérez pode ser que seja o Pérez e o Rolo, ou só o Pérez fique afastado para se defender afastado. É bom lembrar que o Santos teve um superávit, né? A gente até falou disso em um episódio, de 23 milhões e meio no ano passado, que foi registrado, mas apesar disso, esse parecer do Conselho Fiscal considerou vários pontos aí críticos, né? Gastos no cartão corporativo, que pede que o presidente explique, também a questão da dívida, né, do Leandro Damião, que o Santos não pagou uma parcela no ano passado, uma parcela significativa. Então tem toda essa situação, todo esse panorama. O que eu queria ver com vocês para a gente debater aqui até que ponto vocês pensam que isso é prejudicial para o clube e o que vocês pensam em relação a isso? O Pérez poderia até pensar em uma renúncia ou não? Eu vou começar com o Matheus. Vai lá, Matheus. Então, em termos de imagem, o clube é péssimo, né? Ver toda hora essa situação de impeachment, de reprovação de contas, que não é só de agora, né? Essa tentativa do Conselho de reprovar contas, de dar impeachment no Pérez, já aconteceu outras vezes, os sócios votaram para o Pérez continuar no cargo de presidente do Santos, então, para a imagem do clube é péssimo. Eu entendo que teve uma gestão ruim, né? Temerária, como os conselheiros falaram, teve aquela questão do cartão corporativo para usos pessoais. Os conselheiros falam que o Pérez nega, eu não sei quem está falando a verdade, mas eu não vejo uma situação para impeachment do Pérez, por mais erros que ele tenha. Para mim, se você colocar impeachment o presidente, tirar o presidente do cargo, tem que ser um negócio muito forte, tem que ser um dolo, e foi comprovado que ele roubou o clube, uma situação estranha, né? Situações nebulosas, de relações com empresários. Para mim, para você tirar o presidente do clube, tem que ser uma situação muito forte. Ainda faltando apenas 6 meses para ele sair, que vai ter eleição e ele não vai ganhar, mesmo se ele for candidato, ele não vai ganhar. Então eu acho que não precisaria disso. Então por isso que eu não gostei muito dessa situação, até porque teve presidentes que aconteceram coisas piores, nunca teve essa situação de impeachment. É isso aí. O que você pensa, Long, em relação a esse assunto tão complicado, né, que o Santos está vivendo hoje?
A política do Santos, ela é uma baderna e não é de hoje. As últimas gestões são horríveis e eu considero assim um milagre o Santos, por exemplo, nunca ter sido rebaixado no Brasileirão, porque as administrações que o Santos teve, principalmente nesses últimos anos, assim, elas são desastrosas. E o Pérez não fugiu da regra, mas sofrer um processo de impeachment vai ser algo desgastante, vai ser algo demorado, e agora está terminando o mandato dele termina no final do ano. Então você submeter o clube a um processo de impeachment no meio de uma pandemia, porque a gente sabe que a pandemia aqui no Brasil deve demorar ainda para passar. Um clube que não vai ter arrecadação porque não vai ter público no estádio. Um clube que vai ter que se virar para pagar salário. Aí, além de crise financeira, você pode ter uma crise dentro de campo, você ainda vai ter que querer colocar uma crise política, sabe? Piorar ainda mais. Então, eu acho que a administração do Pérez é um desastre, como foram outras anteriores, mas eu não considero o impeachment como o melhor caminho assim, para o bem do Santos. Então, se eu fosse dirigentes, conselheiros, eu articulava algum jeito do Pérez, termina o mandato dele e se manda, mas termina, sabe? Sem afastar, sem nada, porque eu acho que isso só vai prejudicar o Santos ainda mais. Fica falta 5 meses, né? 5 meses e o Pérez vai embora. Então, são 5 meses, e aí o processo de impeachment vai demorar quanto? Até tramitar tudo, ser julgado, sabe? É uma coisa demorada, é uma coisa assim, tipo, que não tem necessidade no momento. Eu penso que, até como o Longo disse, né, são várias administrações aí realmente complicadas, né? A do Odílio foi muito ruim, a do Roma também foi ruim, e a do Pérez, já tive outra opinião ao longo da gestão Pérez, até achava que o saldo era positivo, mas sobretudo do ano passado para cá, por tudo que está vindo à tona agora, né, muitas coisas, por exemplo, no ano passado, eu, por exemplo, imaginava que o Santos teria condição de pagar o Cueva, né? Mas hoje ficou claro que o Santos não tinha condição de pagar o valor que, né, 24 milhões por nenhum jogador, e a conta está estourando agora, né? Então, agora, o Santos realmente tem uma camisa, uma força ali, muitas vezes até os meninos, muitas vezes, né, os meninos que entram e dão conta do recado, porque é uma marca do clube, e é um trabalho forte que o Santos tem de captação de talentos, né, apesar da base precisar avançar na estrutura, uma série de coisas, né, que a gente até já debateu, e acho que é por isso também que o Santos ele não teve uma situação aí de um rebaixamento, porque realmente, como o Longo disse, gestões ruins não faltam, né, do Santos, sobretudo nos últimos anos, muitos erros mesmo. Em relação ao Pérez, eu acho que ele tem que se defender, né, são várias situações aí, essa situação do Damião, ela é complicada, essa dívida pode ficar ainda mais galopante. É fato que o trabalho, a gestão financeira que o Pérez fez, né, deixa muito a desejar. Então, eu penso que realmente, até o Conselho Fiscal usou esses termos, né, uma gestão, salvo engano, usou os termos gestão irresponsável, né? Ou seja, é complicado, realmente há até uma certa brecha para ver isso. Agora, o que eu questiono também é que não houve esse mesmo policiamento todo, né, com outras gestões, né? Odílio e Roma fizeram assim, a própria situação do Leandro Damião, né, tá até hoje, o Santos está até hoje pagando isso, e não houve esse mesmo rigor ali, né? Então... E um outro ponto sobre o Pérez, longe de mim querer defender José Carlos Pérez, bem longe, por sinal. Advogado do Pérez. Mas ele herdou muita coisa de outras gestões. É claro, ele também fez suas besteiras, as declarações nem se falam. Mas que nem quando aparecem problemas como Leandro Damião e Kleber Reis, não foi ele que contratou. Leandro Damião era um absurdo de se pagar 40 milhões no Leandro Damião. Eu acho que é assunto encerrado, porque assim, já todo mundo sabe o absurdo que foi. Mas você ainda ter que arcar com dívidas disso em 2020 é porque tem alguma coisa muito errada aí. O Kleber Reis, então... também. Saiu hoje a matéria da Gazeta. Exato. Nessa quinta-feira que o Santos acertou
com o Wolfsburg uma dívida do Bruno Henrique de 2017, que é do gestão Modesto Roma. Então, não é só o Pérez, ele pegou dívidas de outras gestões também. Era uma situação do Bruno Henrique que a última parcela venceu no começo deste ano, né? Ou seja, foi uma compra, uma aquisição, né, uma contratação da outra gestão com parcela a vencer agora em 2020, né? Ou seja, e assim, com exceção do Bruno Henrique, contratações furadas, horríveis. Sim, a gestão Roma errou muito em contratações. Até, na minha opinião, mais até proporcionalmente do que o Pérez. O Pérez acertou mais em contratações do que errou. Agora, também todo um componente aí, né? O Santos confiou bastante, o Pérez confiou muito ali no São Paulo no ano passado, deu carta branca. O São Paulo exigia muito, né? Há relatos aí, inclusive, de jornalistas que ele exigia muito isso, queria muito, né? Coisa assim de sair e falar, olha, daqui uma hora eu quero alguém contratado, sabe? Então, assim, a exigência era muito grande e o Pérez não teve ali aquele comando para falar, olha, a partir daqui a gente não pode avançar, não dá para a gente pagar 24 milhões no Cueva, né, por exemplo. Então o Santos foi fazendo dívidas e a coisa ficou fora de controle. Agora, o que eu penso, claro, ele tem que se defender, tudo, enfim, precisa fazer a sua defesa, tem esse direito, e aí vai ficar ali comprovado se houve realmente algo passível de impeachment ou não. Agora, o que já se discute, há um papo aí dos bastidores, é que poderia haver um acordo para que não houvesse o impeachment, né? Mas ele renunciasse. Então, eu sinceramente não acho isso impossível. A gente participou, né, na última quarta-feira aí de uma live com o Vanderlei, ele até citou que há uma pessoa da família do Pérez muito doente, isso também está aí mexendo aí com o presidente do Santos, e de repente toda essa situação, o caos político, eu imagino que independente da decisão, é pouco provável que o Santos tenha uma pacificação, uma tranquilidade política até o final do ano, independentemente do processo de impeachment acontecer ou não, de ser instaurado ou não. Então, sinceramente, para o bem do clube seria interessante sim, e pelo estatuto, quando o cargo de presidente e vice eles estão vagos, né, aí é possível ser convocadas novas eleições para daqui a 90 dias. Bom, então há essa possibilidade aí, já se discute isso, e eu sinceramente acho que seria um bom caminho haver essa renúncia dos dois pelo estatuto do presidente e do Rolo, mas aí os dois teriam que chegar a um acordo aí também, né? E ser convocadas novas eleições aí, que seja para setembro, outubro, né? Que seria o prazo de 90 dias aí. Se fosse hoje, por exemplo, setembro já não seria outubro, né? São 90 dias. E com isso o Santos tem uma tranquilidade e, enfim, Pérez indica o candidato dele, ou de repente até muda de ideia, resolve ser candidato, não sei, mas acho pouco provável. Aliás, acho que até dentro desse acordo aí teria essa condição do Pérez não ser o candidato, né, provavelmente. Mas seria uma possibilidade e haveria tempo, sim, pelo menos 90 dias, para que a torcida possa conhecer as propostas, os sócios possam conhecer, aqueles sócios que podem votar, que poderão votar, né? E haveria tempo para poder ser feita essa decisão. Bom, um outro assunto que está gerando muita polêmica aí, né, e uma expectativa até, porque pode ser que a gente grava o podcast e um pouco depois a gente publica, né, horas depois, pode ser que na publicação do episódio a situação já seja outra, né, porque está bem próxima aí do desfecho, aparentemente, que é a situação do Jean Mota, né. Houve uma matéria aí da Gazeta Esportiva recente, assinada pelo Lucas Musetti, né, informando aí que o Fortaleza já tem uma proposta concreta, né, fez uma proposta aí, 4 milhões e meio de reais pela compra, né, do Jean Mota. Seria uma entrada agora, mais uma parcela até dezembro desse ano, totalizariam 1 milhão, mais 3 milhões e meio no segundo semestre de 2021. Foi uma estratégia aí que o Fortaleza traçou diante da pandemia, crise financeira e tal, para conseguir totalizar esses 4 milhões e meio que o Santos pede nesse momento, né? O entrave, segundo a matéria aí, é que o Santos deve um pouco ainda, deve ali um dinheiro ao Jean Mota, e o Santos aceitar isso apenas depois de receber, né? Ou seja, deixar formalizado aí, que só aceitaria isso com o Jean Mota depois de receber a última parcela do Fortaleza, que vai ser no final do segundo semestre do ano que vem, caso o negócio
seja fechado. O Jean Mota está otimista, gostou de saber do interesse do Rogério Ceni, o técnico do time cearense, treina normalmente, mas aguarda aí, né, para ver o que vai acontecer. Queria saber a opinião de vocês em relação ao Jean Mota. Vocês acham que vai fazer falta? É um bom valor esse valor da venda? O que você pensa aí, Longo? Eu acho que o Santos perdeu a oportunidade, perdeu o timing de vender o Jean Mota no ano passado, depois do Campeonato Paulista. O Jean Mota fez um Campeonato Paulista muito acima da média dele, ele foi eleito o melhor jogador da competição, e aquele era o momento. Artilheiro, e aquele era o momento que você tinha que ter vendido e lucrado com ele. Depois ele voltou ao normal. Ele voltou a ser um jogador assim, de nível técnico mediano, que ele é. Acho que o Santos tem problemas financeiros, como a gente já citou, e pode aliviar a folha salarial, você liberando o Jean Mota. Talvez, se você olhar pelo lado que terão 5 substituições a se fazer no Campeonato Brasileiro e o elenco do Santos não ser tão vasto, talvez você sinta um pouco a perda do Jean Mota, mas aparecendo uma proposta, eu também não seguraria não. Eu acho que você pode abrir espaço para os mais novos e manda ele para Fortaleza e boa. E aí, Matheus, você também pensa isso? O que você acha dessa negociação? Primeiro que teve uma proposta do Bahia no começo do ano de 5 milhões de reais, então o Santos estaria vendendo por 500 mil reais a menos. Mas vou esquecer essa parte aí da proposta do Bahia. O Jean Mota não acho um jogador horrível, eu acho que chegou o fim de ciclo dele, está no Santos desde 2016, mas não acho um jogador horrível, tem suas qualidades, pode ser útil em algumas situações, mas eu venderia fácil, 4,5 milhões de reais o Santos. Pode pagar uns 2 boletos, como eu brinquei no Twitter, então dá para pagar algumas contas que o Santos está devendo. Dívida do Luan Pérez com o Bruges, outras dívidas da FIFA, tem a dívida do Felipe Aguilar, né, do Atlético Nacional, tem salários atrasados, tem outras dívidas, então eu tenho dinheiro, não é um grande dinheiro, mas é um dinheiro que o Santos pode pagar algumas contas, apertar a casa um pouco, diminuir a folha salarial, como falou o Longo, então é um negócio bom para todo mundo. O Jean Mota é ídolo no Fortaleza, ele veio do Santos do Fortaleza, ele fez uma série C espetacular no Fortaleza, foi muito bem, a torcida adora ele, o Rogério Ceni eu acho que ele vai jogar muito bem, então eu acho que ele vai ter sucesso no Fortaleza, vai ser bom pro Santos, o Santos ganhou dinheiro, o Santos abre espaço para os moleques, Ivonei, Sandri, Anderson Ceará, Lucas Lourenço, então você dá espaço para essa molecada, diminui a folha salarial, paga algumas contas, então é um negócio bom para todo mundo. Até só um complemento, essa situação também do Bruges, o Santos fez um acordo também, segundo o próprio Lucas Musetti, né, conseguiu chegar a um acordo aí, após saber que vai receber aí 1 milhão de euros pelo Giovani, né, e aí o Santos já fez um acordo aí, o Bruges prometeu que vai retirar essa ação na FIFA e o Santos vai pagar esse valor aí do Luan Pérez. Bom, sobre o Jean Mota, eu penso que, como o Longo disse também, né, havia aquela situação no ano passado, o São Paulo gostava dele, mas o próprio São Paulo parou de usar, né, começou a usar ali, depois que o Sacha se encontrou no time ali, acabou ocupando o espaço que o próprio Jean Mota estava ocupando muitas vezes, que era de falso 9, né, e aí o Jean Mota no meio de campo ali, ele já começou a render bem abaixo do que rendeu no Paulista, enfim. Acho que havia ali uma situação ali, não sei se chegou a haver propostas concretas pelo Jean Mota naquele momento após o Paulista, mas teria sido um momento bom para vender por um valor maior, com certeza, do que esses 4 milhões e meio de reais. O Santos também não vendeu para o Bahia, pensando que viria uma investida do mercado árabe, mas aí veio toda essa pandemia, toda essa situação, né, e o Pérez contava muito com essa investida de clubes do exterior pelo Jean Mota, mas isso, a não ser que seja algo assim que não apareceu até agora, mas provavelmente não veio essa investida e não deve vir, né? Então acho que a proposta do Fortaleza, embora não seja assim um valor tão grande, principalmente porque se realmente fechada nos moldes em que está na matéria, né, se eu receber boa parte disso só no final do ano que vem, né? Mas de qualquer maneira alivia a folha, né? Nós sabemos aí que é provável que o Santos
É bem provável que o Santos traga pelo menos um ou dois jogadores aí mais rodados, que vão exigir um salário um pouco maior, pode ser até o caso do próprio Robinho, então se alivia um pouco a folha. E o Jean Mota também, se a gente pensar bem, ele teve pouquíssimas oportunidades com o Gesualdo, considerando que o Gesualdo, apesar de o trabalho não ter emplacado, né, mas vamos supor que eu acredito que há chances até que boas do Gesualdo ficar pelo menos até o final do ano, né? Ou de repente até pelo menos o final o contrato até o final do ano, mas de repente o Santos prorroga ali pelo menos para ficar até o final do Campeonato Brasileiro, que deve ir até fevereiro, março aí, né? E o Jean Mota não é um jogador que vem sendo tão utilizado, né? Então você mantém um jogador que tem um salário até considerável, e o técnico não usa muito, então acho que esse foi um dos critérios aí para o Santos também se interessar em ouvir, né, mais atentamente essa proposta do Fortaleza, além da questão financeira, que o Santos está precisando mesmo de um alívio financeiro, e tudo que pintar agora é interessante, né? Vamos aguardar aí, mas eu acredito que a chance de rolar um negócio é bastante grande. A marcação do Vitor Bueno, boa jogada do Vitor Bueno pro Ricardo Oliveira, no mano a mano, ele e Bruno, Ricardo Oliveira, colocou na frente, grande jogada, olha o gol, gol! É do Santos! Ricardo Artilheiro Oliveira! Bom, pra gente fechar então essa situação do mercado da bola, um assunto aí que veio à tona novamente essa semana é a possível contratação do Ricardo Oliveira após o Santos conseguir novamente, né, contratar, resolver essa situação aí do Kleber Reis e enfim, ter novamente a autorização da FIFA para contratar jogadores, contratar, registrar, enfim. E houve uma matéria do Globo Esporte aí, dando conta aí recente de que o Santos tem sim interesse no Ricardo Oliveira e, inclusive, na matéria aí, fica uma situação assim de que o Santos, o único impeditivo nesse momento seria justamente essa punição da FIFA. Resolvido isso, o Santos tem um caminho aberto aí e não teria muita dificuldade para fechar com o jogador que está de saída do Atlético Mineiro. Pitaco rápido aí, gente, o que vocês pensam em relação a isso? É o momento mesmo de trazer o Ricardo? O que vocês pensam? Vou começar pelo Matheus agora. Vai lá, Matheus. Então, por toda essa movimentação que a gente está vendo de imprensa, do Pérez, eu acho que o Santos vai acabar dando um jeito, acertando essa dívida do Kleber e podendo voltar a contratar, e o Santos vai fazer 2 ou 3 contratações. Eu acho que vai acontecer essa acertação dúvida do Kleber Reis e o Santos vai ficar liberado para contratar, então isso não vai ser um problema. Ele vai precisar do Ricardo Oliveira para acertar com o Atlético Mineiro, que não rescindiu o contrato ainda. O Ricardo Oliveira foi dispensado do Atlético, mas o Atlético está devendo para ele 4 ou 5 meses de salário. Ele quer receber esse salário para rescindir, então ele tem que acertar com o Atlético Mineiro para acertar com o Santos. E, na minha opinião, eu não contrataria o Ricardo Oliveira, porque o Santos tem muitas posições, muitos jogadores para a posição de centroavante. Ele também já tem 40 anos e eu priorizaria trazer o Robinho, que eu acho que vai ter um retorno técnico muito maior, ele mais identificado com a torcida, então eu acho que o Robinho traria um retorno técnico muito maior do que o Ricardo Oliveira. Mas nada contra o Ricardo Oliveira, não acho um absurdo, se ele vier com um salário de 100 mil, 150 mil, não acho um absurdo, mas eu não contrataria por essas questões aí. Em longo? Eu contrataria sim. Acho que o Ricardo Oliveira tem muito a acrescentar, tanto na parte técnica quanto na parte de experiência. Em um time que está cheio de jovens, que vai estar cheio de jovens, e que tem Uribe como opção no banco de reservas para a posição, que hoje é do Sacha, indiscutivelmente. Então, eu não vejo por que não contratar Ricardo Oliveira. O Caio Jorge também é da posição, mas deve ser... É um ativo do clube, tem potencial de venda. E o Raniel, o Gesualdo gosta de utilizá-lo mais aberto, né? Então eu traria o Ricardo Oliveira sim.
em comparação com o Robinho, a gente até debateu na live do Vanderlei, o pacote Ricardo Oliveira seria mais barato que o pacote Robinho, possivelmente. Então eu não vejo motivos para não contratar o Ricardo Oliveira dentro da realidade financeira do clube. Para finalizar essa questão, eu acho que o Ricardo Oliveira ainda tem, sim, um pouco a oferecer, de repente até mesmo com uma boa sombra ali pro Sacha, né, entrando no segundo tempo, mas com um valor realmente bem assim, bem abaixo do que ele, inclusive, do que ele vinha recebendo no Atlético, né? Então, por exemplo, uns 100 mil reais aí, uma produtividade, né? O cara ganhar ali pelo número de gols, um percentual a mais, ou por cada gol ali, um valor a mais, teria que estudar isso contratualmente com ele. Agora, realmente teria que ser um valor baixo, né, para ser ali um bom reserva. E claro, se possível, isso casado com quem sabe, conseguir emprestar o Uribe, né? Alguma troca aí do Uribe também por um jogador de outra posição carente no Santos, não sei. Teria que, né? Eu sei que o Santos tenta muito isso, o Santos quer muito uma saída do Uribe, mesmo que seja por empréstimo, mas tá difícil. Mas eu acho que o Ricardo nessas condições, porque o Matheus disse bem, né? O Santos tem muitos jogadores já que podem ocupar essa função de camisa 9 ali, né? Mesmo o Raniel, quem sabe, né? Eu ainda gostaria de ver o Raniel centralizado, né? Jogando centralizado no Santos. De repente até revezando ali, fazendo uma troca ali de posicionamento com o Sacha ao longo do jogo, porque eu acho que o Raniel funcionaria bem melhor centralizado, né? Como pelo lado, sinceramente não me agradou muito nesse começo de ano, não. O problema é que o Uribe, né? O Uribe não tem propósito, né? O Uribe é o atacante que não faz gol. Quem vai querer contratar o Uribe? O atacante que não faz gol. Mal no Flamengo, mal no Santos. Deve ficar com o Uribe, Ricardo Oliveira, Raniel e Sacha. Ele tem um histórico bom. O time que não tem dinheiro, não pode, né? Fica muito... compromete muito as finanças do clube, né? Ficar com 4 atacantes numa posição só. O Uribe ele tem um histórico bom no México, na Colômbia. Não sei, de repente não é algo tão impossível assim, mas claro que o Santos provavelmente teria que continuar pagando uma parte do salário. O Uribe hoje é o maior salário de CLT do Santos, né? Então é complicado. O Santos tem posições mais carentes. E, claro, acaba havendo um pouco esse debate, né? Mas Ricardo Oliveira junto com o Robinho, ou só Ricardo, ou só Robinho. Entre os dois, eu ainda prefiro o Robinho. Acho que, claro, vai ser um pouco mais caro, mas o Robinho agregaria muito, né? Tirando essa questão dele judicial, que isso ele tem que resolver, acho que tem que separar as coisas, né? Tá se defendendo tudo, e se for comprovado que ele é culpado, ele tem que pagar, claro. Mas ele dentro de campo e até para ajudar a meninada aí a molecada, seria muito interessante. E o Ricardo até poderia trazer, mas desde que isso realmente seja algo dentro da realidade financeira do Santos, ou seja, sem nenhum tipo de loucura e, se possível, aliado a conseguir emprestar o Uribe, alguma coisa nesse sentido. Bom, gente, mais um programa que nós estamos finalizando aí. Sempre um prazer, né, falar de todos esses assuntos do Santos. A gente espera que nos próximos episódios haja assuntos um pouco mais positivos aí, mas faz parte, tem que tratar, né? Bom, o último alô seu aí, a torcida do Santos. Valeu, Nação Santista, Felipe, Matheus pela parceria de sempre. Matheus. Um abraço para a torcida Santista, acompanha a gente aí no Instagram, no Twitter, se inscreve no nosso canal no YouTube, podcast do Peixão, que toda semana tem conteúdo novo. É isso aí. Um grande abraço aí, Matheus e Longo, pelos debates de sempre, a parceria. Quero agradecer também todo o pessoal que tem comentado, né, que tem ouvido os nossos podcasts aí. Continuem opinando, comentando, podem comentar à vontade. E claro, né, nós estamos numa situação muito complicada ainda no Brasil. Se possível, fiquem em casa, né? E é isso. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.